Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real aqui na nossa Rádio Infidelidade, reproduzida através do canal Silvana Rênica, que eu acredito sim ser o canal mais infiel do Brasil, somando todas as histórias de infidelidade que eu já recebi e continuo recebendo. Hoje nós vamos ouvir uma história real e, segundo ela vai liberar aqui pra gente, mostrar quais são os 9 passos para uma mulher se tornar amante. Vamos lá então? Não sei se existe receitas para virar uma amante, mas percebi com o tempo, com os relatos e seus conselhos aqui no canal, que existe sim algo em comum com mulheres e até homens que estão se envolvendo com pessoas que estão em outro relacionamento. Vou tentar resumir a minha história e dizer no final o que acredito, do porquê uma pessoa se permite passar por uma situação assim. Meus pais são pessoas que não sabem se comunicar, infelizmente já vieram de famílias limitadas e com isso acabaram se tornando pais com dificuldades para se comunicar e ensinar o básico. Minha infância sempre foi acreditando que precisava ser uma pessoa diferente do que era, somente para ser aceita, que nunca seria rejeitada se correspondesse às expectativas deles. Minha mãe era e é uma pessoa fria e cruel com as palavras. Sempre me colocava para baixo e me fazia sentir a pessoa feia e burra, reforçando a ideia que, para ser aceita, deveria ser permissiva, já que minha própria mãe me rejeitava como filha e mulher. Sempre senti que era tudo dela, menos filha. Era uma relação de competição. Por parte dela, somente com o tempo percebi as atitudes. Até fui mãe dela, mas nunca fui filha. Agora, a pessoa que mais me prejudicou e ainda está prejudicando é meu pai. Ele sempre foi um homem que demonstrava ter valores e trabalhava tanto, tentava ser um pai presente, dava migalhas de atenção. Hoje sei que eram apenas migalhas. Sempre achei que era um coitado e que era vítima de toda a situação. Ele não deixava os irmãos brigarem e qualquer tipo de atrito ele poupava e manipulava toda a situação e a família junto. Sabe, Sil, meu pai é um psicopata e nem teria como escrever tudo aqui, mas demorei para descobrir. Descobri há menos de 2 anos todas as mentiras dele. Está sendo difícil ver a pessoa que ele realmente é. Resumindo, meus pais não são pessoas de elogiar ou fazer você se sentir bem com qualquer coisa. Ela sempre foi fria e ele amoroso, mas os dois tinham algumas atitudes em comum, como a falta de comunicação, falta de instrução e falta de atitude de pai e mãe. Casei sem amar meu ex-marido. Meu terapeuta diz que casei para sair de casa e achava que seria livre de uma situação que me deixava mal. Meu ex-marido sabia que não tinha mais sentimentos por ele, mas veio com aquela conversa de temos uma história, precisamos nos dar outra chance. Casei. Foi um casamento bem difícil e me machuquei muito e magoei muito também. Quando consegui me divorciar, estava com a ideia de recomeçar do zero. Sabia que iria demorar e que precisava recomeçar. Estava confiante, tanto que comecei pela primeira vez a ser quem eu realmente era, sem ter que ser o que o outro esperava que eu fosse. Só que foram 30 anos sendo a filha que os meus pais queriam que eu fosse. Quis fazer com que eles elogiassem a minha verdadeira versão. Foi difícil. Ouvir dos outros 2 únicos amigos que não era a mesma pessoa e que eu deveria voltar a ser quem eu era. Meus pais estranharam minha mudança. E no meio de toda a transição de separação, mudança de cidade e ao mesmo tempo que eu começava a demonstrar quem eu era em essência, conheci o cara casado. De primeira foi uma conversa de 2 pessoas com muita química e do acaso. Não era um encontro, somente 2 pessoas em sua rotina normal, que cruzaram o caminho. Ele não me abordou igual os outros caras. Normalmente sou abordada de uma forma invasiva e com caras tentando me conquistar com o que eles acreditam ser alguma qualidade, normalmente seus bens materiais. Quando me separei, me assustei com a abordagem de alguns homens. Com ele foi diferente. Nós parecíamos 2 colegas jogando papo fora, com assuntos em comum, e foi algo diferente. Eu tomei a liberdade de pedir o contato dele para continuarmos nossa conversa, mas antes dele ir embora, me deu um beijo. Algo desajeitado e parecia sem nenhum tipo de experiência, mas foi rápido, diferente.
Ele foi todo prestativo, educado e me tratou muito bem. Nos despedimos e cada um seguiu sua rotina. No nosso primeiro contato, ele não me disse que era casado. Eu não tinha e ainda não tenho Facebook, Instagram, qualquer meio para ter pesquisado e saber sobre. Apenas com algumas atitudes comecei a duvidar e acabei questionando. Não nos encontramos mais, conversávamos somente pelo WhatsApp. Ele demorou alguns minutos para responder, mas assumiu que era casado, mas que estava passando por problemas no casamento. Eu disse que não iria dar certo entre nós, e ele pediu para tomar um café com ele, para ele falar sobre a situação, que independentemente de não querer mais nada com ele, queria a minha amizade. Eu fui. Eu sei, comecei a errar aqui. No nosso encontro, tomamos um café e ele falou sobre trabalho, amizades, sobre o casamento, conversamos até um pouco durante. Disse que era questão de tempo o divórcio, que estavam separados fisicamente e que nunca atraiu, que era uma situação nova para ele. Acabei beijando ele, porque já admirava o jeito dele e não pensei que era algo errado, já que era um casamento de aparências. Começamos a nos ver com frequência. Ele era bem presente. Conversávamos todos os dias e começamos a nos encontrar na hora do meu almoço. Com o tempo, estava me envolvendo cada vez mais. Estava com medo e pensando sobre ele ser casado, e pensei em procurar outro relacionamento. Instalei aplicativos, mas não conseguia tirar o cara da minha cabeça. Demorou para a nossa primeira vez, mas foi incrível. Ele foi o quarto homem que eu tive em toda a minha vida. Era tudo muito novo e sem experiência, e estava nas nuvens. Cada vez que passava mais tempo com ele, sentia o quanto tínhamos em comum. Sabe, uma vez me perguntaram por que eu o amava tanto, depois de tudo, e eu respondi que era porque ele me aceitava do jeito que eu era. Sempre me elogiava e me fazia sentir uma pessoa importante, valia o esforço de esperá-lo. Depois de 4 anos que fiquei envolvida com ele, no primeiro ano eu pedi um prazo. Ele me deu 3 meses para resolver tudo. Não resolveu. E pediu mais tempo, que antes de terminar o ano estaria tudo resolvido. No meio da espera, descobri que ele escondia a aliança no bolso quando estava comigo. E quando descobri, foi pelo barulho. Ele disse que eram moedas. Também acabei criando uma conta no Face para ver o perfil da esposa. Descobri fotos em família e eles pareciam bem, e não um casal que estava para se divorciar. Questionei o porquê dele mentir o local que estava quando estava com ela e por que pareciam ter um relacionamento normal. Ele dizia que a esposa queria fingir para os outros que estava tudo bem, porque não aceitava o divórcio. Terminei e voltei com ele algumas vezes durante o primeiro ano. Quando chegou no segundo prazo, ele não fez. Terminamos e ele ficava insistindo para voltarmos. No meio do término, fiquei com um cara com quem eu trabalhava. Ficamos entre idas e vindas. Não deu certo, porque ele não me tratava do jeito que eu esperava. E eu acabava voltando para o cara casado, com novos prazos, novas condições que nunca aconteciam. Terminamos e voltamos várias vezes e cheguei até a ficar e namorar um cara durante quase um ano. Terminei porque comparava sempre ele com o meu amante. E todos os caras que eu tentei algo, eu estava sempre comparando com o jeito que eles me tratavam e como era tratada pelo cara casado. Então voltava e terminava. As mentiras por parte dele sempre eram recorrentes. Tirou foto de um porta-retrato que eu dei e no reflexo eu vi a aliança no dedo dele. Questionei do porquê estar usando. Ele dizia que era por causa da filha. Eu questionava por que ele tirava fotos em família, se ele dizia que não tinha mais nada. Ele dizia que era por causa da filha. Também questionava o porquê de não se separar. Sempre tinha uma desculpa. Chegou a fingir que sofreu um acidente de carro, me culpando pelo acidente por ter terminado com ele. Eu achava que estava internado e ele estava de férias com a família. Fingia cursos, doenças, problemas familiares, trabalho, só para justificar sua ausência, porque estava com a família. Fingia estar trabalhando e conversava comigo sobre a rotina, depois descobria que estava viajando. Descobria tudo quando olhava o Face e o Insta da esposa ou da cunhada. Eu tinha ciúmes da esposa porque achava que eu era quem tinha um relacionamento com ele.
também porque ele me fazia acreditar que não existia um relacionamento com a esposa. Toda vez que descobria algo e terminava, ele fazia um gesto para demonstrar que mudou, que seria diferente. Cheguei a conhecer a mãe e a irmã dele. Chegamos até a fazer terapia de casal, vocês acreditam? Estava dependente emocionalmente dele. Sempre que tentava um novo relacionamento, não conseguia superar de vez o que sentia por aquele traste. Eu cheguei ao cúmulo de conversar abertamente com ele. Mudei meu jeito e estava me esforçando para entender, já que ele dizia que eu causava insegurança por terminar tanto com ele e por todo o assédio que eu recebia de outros homens. Falei que queria me afastar e fazer as coisas do jeito certo. Se realmente ele não amava mais a esposa e não queria continuar casado, que eu iria esperar por ele. Não iria mais tentar outros relacionamentos e esperaria o tempo dele. Não importava o tempo que levasse, já que ele dizia que eu o pressionava com prazos e ele não funcionava assim. A única coisa é que eu esperava que ele fosse fiel e verdadeiro a tudo que me dizia, que se realmente não queria mais estar casado e não queria mais ficar com ela, que tivesse atitudes coerentes. Bom, ele não teve, porque no final ele deve gostar da esposa, ou para ele é cômodo, ou por qualquer motivo, ele continua com aquele casamento. Ele continuou vindo atrás e insistindo para que eu aceitasse que ele iria resolver a situação. Mas não é a primeira vez que ele fala isso e nem será a última. Estou firme com a minha decisão de não mais encontrar com ele ou me envolver. Só que não sei se realmente um dia ele vai se separar. Qual seria a minha reação se isso acontecesse? Eu amo, ele tem várias qualidades que eu admiro em uma pessoa e ainda estou apaixonada, mesmo enxergando seu pior lado. Só que ele é mentiroso e dissimulado e não enxerga que tem problema. Mas o que sinto no momento é tristeza por ter acreditado tanto tempo em algo que estava tão claro na minha frente. Triste por abrir mão de uma pessoa que amei muito, mas eu desejo o bem dele e espero que ele fique bem. Sobre a esposa, sinto remorso sim, mas sempre acreditei muito nele. Mas sei que ela não merecia eu ter feito parte de uma situação tão triste. Sei que muitas pessoas vão me julgar, mas toda vez que assistia um vídeo seu, alguns momentos me sentia acolhida e com forças para lutar contra essa situação. E em outros eu me apegava a mínimos detalhes de diferença. Colocava na minha cabeça que era diferente comigo, porque ele não tinha feito X coisa. Estava usando seus conselhos ao meu favor, para não me sentir tão culpada e justificar minhas ações e ser permissiva com as atitudes dele. Também tem o fato de, mesmo ele me dando migalhas, de nunca conseguirmos terminar um assunto porque ele sempre me dizia estar ocupado, era tudo tão limitado. Eu aceitava, porque os caras que eu conhecia depois dele me tratavam de um jeito tão frio que eu pensava, ele é casado e me trata melhor do que os caras que são solteiros e têm mais tempo. E lá eu ia voltando para a mesma situação. Sou uma pessoa muito carente, mesmo sendo pouco, eu aceitava, porque era muito comparado a tudo. A atenção que meus pais nunca deram, ou meu ex-marido, e os caras que conheci depois do divórcio. Hoje eu tenho medo de me envolver com qualquer um, só para superar ele de vez. Ainda fico instalando aplicativos de relacionamento, porque fico desesperada por estar sozinha e achar que em algum momento de carência possa ceder alguma investida dele. Também sinto falta de estar com alguém, mas estou me esforçando para não cometer os mesmos erros, ter o tempo de luto para superar o término e cuidar um pouco mais para encontrar meu amor próprio. E o mais importante, no meu tempo. Ouço muito que vou ficar sozinha porque escolho muito e acabo sendo exigente. Mas claro que serei exigente. Se é uma pessoa que quero ter um relacionamento, precisa ser alguém que eu ame e não só por comodismo. Eu peço muito para o universo para conhecer uma pessoa que me trate bem. Alguém que goste de conversar, que me ame pelo que sou e não pelo que posso dar. Que eu possa amá-lo de verdade, sem me anular e sem tantas limitações. Às vezes eu vejo que as pessoas que estão na posição de amante não enxergam que não é só elas que recebem migalhas, mas também acabam dando migalhas, porque é tudo limitado. Amar não deveria ter tantas limitações ou tristeza. Então,
percebi que os 9 passos para se tornar amante são os seguintes: não ter amor próprio, ser carente, ter problemas com os pais na infância, achar que só vai amar uma vez na vida, medo de recomeçar, se sentir culpada, não respeitar sua intuição, esquecer os seus valores e querer provar que ama. Tem mais coisas a serem ditas sobre meus pais, casamento e sobre o envolvimento com ele, mas tentei resumir bastante. Fico triste porque meus irmãos acabam caindo em ciladas por suas carências também. Um tenta ajudar e orientar o outro, mas no fim estamos todos perdidos. Eu torço para superar toda a situação com o tempo e um dia te enviar um e-mail falando como consegui superar e recomeçar minha vida e que estou bem. Obrigada por sua ajuda. Você foi uma companheira em vários momentos. Às vezes cansamos e fazemos as pessoas desistirem da gente por persistir sempre no mesmo erro. Então, parei de desabafar com pessoas próximas e guardar mais o que estava sentindo. Mas você me ajudou muito. Espero que continue ajudando outras pessoas. Um grande abraço. Vocês concordam que é isso aqui que leva uma mulher a se tornar uma amante? Carência, falta de amor próprio, problemas na infância, se sentir culpada, não respeitar a intuição, esquecer seus valores, querer provar que ama. Eu não concordo com esses 9 passos. Talvez ela caiu nessa por conta de ter isso na vida dela, né? Achando que foi isso. Mas eu não acho que você ter problemas com os pais na infância, de ter tido uma educação rígida ou ter tido pais psicopatas, narcisistas, te leve para o caminho de ser amante. Acredito que não. Eu acho que isso é uma parte que não deveria estar aqui. Se sentir culpada também, eu não acredito que leve uma pessoa a se sujeitar a sair com um homem casado. Esquecer seus valores, ok. E querer provar que ama. Primeiro que isso daqui não é amor, né? Se você entra num relacionamento já dizendo que você é carente e que você não tem amor próprio, então como que você pode dizer que isso é amor? Não, não concordo. Eu acho que uma pessoa que é carente, vazia, sem amor próprio, pessoas que precisam, que têm aquela necessidade de estar com alguém, de ter alguém ali dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, essas pessoas estão mais propensas a ter um relacionamento extraconjugal. Mas principalmente aquelas mulheres que acreditam que para ser feliz elas precisam ter um homem, elas precisam ter um relacionamento. Então, esse tipo de mulher cai na lábia fácil de homem casado, mas nós temos um grupo de mulheres que não são carentes, que não são, não acham que precisa de alguém, então elas entram num relacionamento com um homem casado dominando a situação. Elas entram assim, não, eu quero me divertir, não vou me apegar, eu sou foda, eu sou não sei o quê. E aí, quando elas veem, elas caíram na própria armadilha. E aí o negócio fica feio. Por quê? Porque você é bem resolvida, você é independente, você não precisa de ninguém, você tem vida própria, blá, 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 e de repente isso tudo começa a desandar porque você quer ter aquela pessoa do seu lado, mas não pode. E em relação ao texto dela aqui, cara, quem espera tantos anos assim e continua acreditando que o cara um dia vai se separar? Mulherada, vamos cair na real, vamos parar de bancar otária. Tá na hora da gente ser um pouquinho mais esperta, mais inteligente. Tudo bem você se apaixonar por um homem casado, acho que pode acontecer, principalmente quando eles mentem que são solteiros. Mas aí, acreditar que o cara vai se separar, que ele não dorme mais com a esposa, mas ele esconde a aliança, põe foto em família nas redes sociais e fica 4 anos dizendo a mesma coisa e você continua acreditando? Ah, dá licença, né? Isso aí para mim já é fazer papel de otária ao quadrado. Mais uma iludiane aqui neste canal, aqui na Rádio Infidelidade, né? É o que mais tem. Porque quando você tá com o cara casado e de repente o cara fala, não, eu vou resolver a minha vida, eu vou me separar, ok, te dou tantos meses e não sai mais com o cara. Risca ele do seu caderninho.
Se ele não fizer isso, pronto, você já vai para outra. Já usa esse tempo aí que você vai ficar aí do prazo para ir desligando do embuste, porque ele não vai se separar. Deixe aqui os comentários de vocês sobre esse áudio e escrevam o que vocês acham, quais são os 9 passos para vocês que levam uma mulher a ser amante de um homem casado. Um beijo e até a próxima história real.